palavra no culto, Deus, para as pessoas que estão buscando pregar a sua palavra, Deus, por todos os missionários que passam por tantas dificuldades, Senhor, realmente cuida deles e guarda eles, Deus. A gente pede novamente por essa aula, Senhor, que possa ser uma ótima aula, que todo mundo possa estar realmente contribuindo e aprendendo bastante, Senhor. Esse que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, vamos abrir lá em 2 Coríntios, né, se já não abriram, dos versículos 12 até o versículo 3 do capítulo 3. 2 Coríntios 2, 12 até o versículo 3 do capítulo 3. Vamos ver aqui. Vou pedir para o pessoal ler de 3 em 3 versículos aqui. Vamos ver, deixa eu fazer o cálculo. Vai dar 3. Um vai ler 2. Então, 4 pessoas vão ler, 2 vão ler 3 versículos e uma pessoa vai ler 2. Eu vou olhar aqui o que está na minha lista e eu vou falando para ler, tá? Preparem aí, abram as Bíblias. 3 versículos a partir do 12. Então, vai ler do 12 ao 14, do 15 ao 17, e o outro vai ler... Não vai dar certo, do 1 ao 3. Então, vai lá. Primeiro aqui da minha lista está o Andréia Marino Santos, lê do 12 ao 14. O segundo da minha lista está a Camila Felício, lê do 15 ao 17. E o terceiro da minha lista está a Cindy Trancoso, daí lê do versículo 1 ao 3. Pode ser? Pegaram? Conseguiram pegar? Sim, beleza. Bom, eu vou começar aqui então. 2 Coríntios 2, do 12 ao 14. A minha é linguagem de hoje, tá? Beleza. Bom, vamos lá. Quando cheguei à cidade de Troade para anunciar o evangelho de Cristo, vi que o Senhor me havia aberto o caminho para o trabalho ali. Mas eu estava muito preocupado porque não tinha conseguido encontrar o nosso irmão Tito. Por isso me despedi dos irmãos dali e fui para a província da Macedônia. Mas dou graças a Deus porque, unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus, como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo. Como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus, para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Boa. Você leu até o 15, né? Ou não? Isso, o 15 eu não li. Ah, tá bom, então. Acho que a minha versão tá um pouco diferente mesmo. Então tá bom. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Será que estamos começando a nos recomendar outra vez? Somos como aqueles que precisam entregar-lhes ou pedir-lhes cartas de recomendação? Vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Amém. Muito legal. Esse texto aqui, né, o apóstolo Paulo, ele continua ainda no início, ele fazendo a sua defesa. Quem estava na aula passada viu que ele estava defendendo porque tinha algumas facções falando que ele era inconstante, que ele falou que ia para Corinto e não foi, ele falou que ia participar um tempo lá e não foi, e ele se explicou, né, começou a se explicar e falar por que ele não foi. Aqui ele continua defendendo o seu ministério apostólico, e mesmo assim ele continua a sua questão missionária, né, de levar o evangelho e apresentar o evangelho. Do versículo 12 até o 14, ele começa a falar que ele tinha ido para Troade, e Troade foi uma porta de entrada para que o evangelho fosse pregado na Europa. Só que quando Paulo estava lá em Troade, nessa província, nessa região, ele
estava esperando Tito, que Tito já estivesse lá, que ele já tivesse retornado de Corinto. Né? Se vocês lembrarem, o apóstolo Paulo, ali no capítulo 2, ele fala que ele enviou Tito, né, um pouco anteriormente, e ele estava esperando, e Tito não estava lá para trazer as notícias de Corinto. E isso é algo muito interessante, que o apóstolo Paulo amava essa igreja de Corinto, que uma porta se abriu para ele pregar o evangelho, e isso é muito interessante, porque é Deus quem abre as portas para nós pregarmos o evangelho. É o próprio Senhor quem nos comissiona, é o próprio Senhor que é o dono do evangelho, é o próprio Senhor que é o portador do evangelho, ou é o próprio evangelho, porque ele é as boas novas, e nós somos aqueles que leva o evangelho. Mas é o próprio Senhor que dá o evangelho, é o próprio Senhor que abre a porta do evangelho, e é o próprio Senhor que prepara aquele quem vai receber o evangelho. Isso é algo muito interessante, e acho que isso é algo também muito, não só gratificante, mas tranquilizador. Porque hoje, né, estávamos falando sobre a igreja perseguida, sobre os missionários, e acredito que até dentro da nossa mocidade, às vezes pode acontecer, ou dentro da nossa própria igreja, de nós pregarmos o evangelho, e eu já conheci muitas pessoas assim, de ficarem muito frustradas por pregar o evangelho, e estar pregando, e uma pessoa não converter, né? Ela pensa assim, eu preguei tantas pessoas, ou preguei para várias pessoas, eu não vi ninguém convertendo, eu me esforcei muito, eu falei muito, eu estudei muito, e o que a palavra de Deus nos mostra é que o próprio Deus, ele abre a porta, e é o próprio Deus quem convence, não somos nós quem convencemos. E quando nós pensamos que somos nós, isso nos causa frustração. Não é verdade? Claro que nós queremos que os nossos queridos, as pessoas que nós amamos, ou até mesmo os desconhecidos, que se convertam o evangelho, e quando nós pregamos e elas não convertem, ou quando a gente não vê um resultado de imediato, a gente fica frustrado. Acho que já deve ter acontecido com muitas pessoas aqui, né, de falar, mas já falei e não converte. E o próprio apóstolo Paulo, né, falando que é o próprio Deus quem abre a porta, o próprio Cristo quem fala, né, que o Espírito Santo que veio para convencer da justiça, né, do pecado e da justiça. Então, isso nos tranquiliza, tirando esse peso, esse fardo sobre nós, de que nós é quem convertemos. Não, nós somos aqueles que levam o evangelho. O próprio Jesus é quem abre as portas, o próprio Deus é quem abre a porta, o próprio Espírito Santo fala através de mim, fala através de você, e fala e responde através daquela pessoa. Então ele tira o nosso peso de que somos nós quem convertemos. Isso eu acredito que nós já devemos saber, mas isso acaba, às vezes, nos frustrando, né? Por exemplo, falei e não converteu. É isso que o apóstolo Paulo ele começa a trabalhar aqui. Olha, uma porta foi aberta pelo Senhor. E hoje, nós precisamos ver quais são as portas que são abertas para nós pregarmos o Evangelho. Onde que nós estamos para pregar o Evangelho? Qual é a porta que o Senhor abriu para nós pregarmos o Evangelho? Muito se foi dito nas igrejas, em muitos lugares, até mesmo hoje é dito, não sei se já ouviram falar essa frase, mas eles falavam assim que, deixa eu tentar lembrar aqui, os missionários, a pregação do Evangelho, a missão é feita pelos joelhos de quem oram, pelos pés daquele que vai e do bolso daquele que contribui. Muito se é dito ainda isso. A missão é feita pelo joelho de quem ora, pelo bolso de quem contribui e pelos pés daquele que vai. Mas eu acho isso muito limitante e muito incoerente com a palavra de Deus, porque a missão é para ser feita por todos. Porque se nós ficarmos nessa ideia de que a missão, o evangelho, é feito pelo joelho de quem ora, a gente tem que orar, todos têm que orar. Não tem só um que tem que orar. Todos os crentes têm que orar pela missão e para que as pessoas sejam convertidas. Todos nós que tivermos possibilidades, temos que contribuir, temos que ajudar. E todos nós, os nossos pés, têm que ir e levar o evangelho. Senão a gente fica sectarizando, onde um ora
Um contribui e o outro faz missão. O que a gente está falando? O missionário não precisa contribuir. Isso é uma mentira. Isso é errado. E muitos missionários pensam isso. Que, eu levo o evangelho, eu não preciso contribuir. Mentira. Tem que contribuir. Tem que ajudar. Eu ajudo, não preciso pregar. Eu já estou pregando assim. Não. Você tem que fazer isso, mas você tem que pregar o evangelho também. O Senhor vai abrir portas onde você estiver, você tem que pregar o evangelho. Mas eu oro, sou aquela pessoa da intercessão. Todos têm que orar. Todos. Então, quando você ouvir essa frase, pense. Não, a missão é feita pelo bolso de quem dá, pelo joelho de quem ora e pelos pés de quem vão. Não. Infelizmente, eu não consigo ver base bíblica, eu não concordo com isso, é o próprio apóstolo Paulo falando aqui, o próprio apóstolo Paulo ajudava as pessoas, o próprio apóstolo Paulo trabalhava, ele tinha, claro que ele tinha uma segunda profissão, mas depois ele trabalhou de forma integral, mas ele também ajudava, ele também orava, intercedia pelas pessoas, ele ia, e era isso que ele falava para as pessoas. Onde que Deus abriu a porta para você? Onde? E o próprio Jesus ensina a questão da missão. Às vezes você ajudar a fazer uma assistência social, isso também é missão. Às vezes você não abriu a boca para falar do evangelho naquele momento, você não teve oportunidade. Mas você ajudou de forma financeira, de forma do seu trabalho, sua força de trabalho, sua força intelectual. Ali você também ajudou com o evangelho. Eu quero que vocês pensem, onde que Deus está abrindo portas para vocês, para nós, e como que a gente está fazendo com isso? Será que a gente está respondendo às portas que o Senhor abre para nós? Será que nós estamos em concordância com a palavra de Deus? Estamos pregando o evangelho, falando do evangelho? Claro que não estou falando para você ser aquele crente chato que fica incomodando os outros, que fica enchendo a paciência, mas que leve o evangelho e fale do evangelho. Pode ser de forma sutil, às vezes numa oração, às vezes numa conversa, que Deus ele traz a oportunidade, ele vai trazer, e a gente saber perceber isso. Por isso que nós temos que estar em constante oração e estarmos atentos e abertos para aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Ô, Alan. Pode falar. O Tiaguinho, posso falar um negócio aí? Claro. Comentar uma coisa em relação a isso que você falou. Dois pontos, concordo totalmente com tudo que você disse, né? Não tem base bíblica para a gente dividir assim, um ora, outro vai, outro só paga. E isso tem tudo a ver com o que aquele que a diretoria está falando para a gente, tal, do projeto Adote um Missionário, que é até um pouquinho do que eu falei lá no vídeo que eles pediram para eu gravar, para a gente se envolver mais do que só doando, né? A gente não vai patrocinar o cara e ficar distante, né? Então, acho que a gente tem que pensar nisso, tudo a ver com o que você falou, mas outro ponto que você me fez pensar agora é até em relação a gente com a nossa própria igreja, que às vezes a gente... Eu nunca tinha pensado nisso desse jeito, mas assim, às vezes a gente pode ficar com essa mentalidade em relação à oferta. Então, eu oferto na igreja, mas eu não vou... Porque a gente pensa, tem que orar pelo missionário. Eu oferto para a igreja, mas eu só oferto. Eu não vou orar pelo seminarista, pelos pastores. E não, da mesma forma, eu não vou só contribuir aqui. Eu tenho que me doar com o meu serviço e com as orações pela própria igreja também, né? Que é uma coisa que muitas vezes a gente esquece de orar por nós mesmos e pelos nossos pastores, né? Isso é algo fundamental, né? A oração, ela é primordial. É a primeira coisa, né, que nós temos que fazer como cristãos em tudo que nós vamos fazer, né? Essa questão de orar pela liderança, orar por toda a liderança, né? Até a nossa liderança política, tudo. Por mais que às vezes a gente não concorde, as pessoas não concordem com quem está no governo, a gente tem que orar, né? E esse é o nosso papel, para que Deus ele esteja conduzindo e nós também tenhamos essa responsabilidade de relacionamento com Deus, de oração, e esse compromisso, né? É um compromisso que Deus nos dá, e a oração é primordial. Não adianta nós sabermos tudo se nós não temos relacionamento, né? E a oração é isso, é relacionamento. Não adianta ter conhecimento total bíblico se nós não oramos, né? E a oração é para tudo. Isso que o Tiaguinho falou também, né? Nós somos participantes, nós temos que ser participantes da obra de Deus de forma integral, né? Na questão da oferta, na questão da oração,
na questão de orar por todos, né, da Igreja de Cristo. Não vai lembrar todos os nomes, mas isso tem que fazer parte da nossa oração. E a oração nos fortalece, nos fortifica. A oração intercessória, né, que é esse tipo de oração que a gente está falando, de orar em favor de outro, também é uma prova de amor, né? Assim que nós começamos orando. Eu sempre conto aquela história, né, dos dois amigos, que um trabalhavam duro para ser pintor e tal, e pintor de quadros, só que eles não tinham dinheiro, daí eles fizeram um acordo, um foi pintar os quadros, e o foi fazer seminário de pintura, e o outro ficou trabalhando para sustentar. Daí, quando o outro terminasse, ia trabalhar para sustentar esse no seminário de pintura. E quando ele terminou esse seminário, depois lá dos 4, 5 anos, o amigo trabalhando duramente, sustentando ele no seminário de pintura, lá na academia de pintura, ele volta e fala, agora é a tua vez, agora eu tenho condição, posso sustentar, você pode ir para o seminário de pintura. Só que como ele trabalhou muito duramente com as mãos dele já não tinham mais a mesma habilidade, ele não tinha mais a mesma qualidade para pintar, ele não conseguiu ir para o seminário. E a gente consegue perceber que um amigo se doou pelo outro, né, usando as suas mãos, para que o outro conseguisse ir bem, conseguisse terminar o seminário. E isso ele faz nesse livro, né, que ele faz uma analogia que é a mesma coisa nós estarmos com as nossas mãos entrelaçadas orando por outro, né? Você está se doando por outro, você está fazendo algo por outro, mesmo que o outro não saiba. E isso o apóstolo Paulo, ele fala, olha, a porta se abriu e é o Senhor quem abre. E ele continua, que ele fala que ele não teve tranquilidade no seu espírito, que ele não encontrou o Tito lá, né? Daí ele partiu para Macedônia devido a essa questão, que ele queria as notícias de Corinto, ele estava muito preocupado com Corinto. Isso mostra como o apóstolo Paulo amava aquela igreja e amava aquelas pessoas. Alguém quer falar alguma coisa? Se vocês quiserem falar, pode abrir o microfone e falar, pode me interromper, sem problemas, tá? Se alguém quiser comentar, perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. E o apóstolo Paulo, ele continua ali no versículo 14, falando assim, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ele faz uma quebra ali, abrupta, né, estava falando de Tito, depois ele começa a falar, graças, porém, a Deus, a Cristo. Ele começa a louvar ao Senhor ali, mesmo as dificuldades ao sofrimento. O apóstolo Flávio, né? O pastor Flávio já falou sobre o sofrimento na primeira aula, e o apóstolo Paulo, ele continua falando sobre o seu sofrimento, sobre suas dores, só que quando ele começa falando ali, no versículo 14, ele fala assim, ele começa a louvar a Deus, ele começa a dar graças a Deus. O apóstolo Paulo estava passando ali por lutas, sofrimentos, prisões, açoites, e mesmo assim, ele louva a Deus. E isso é algo muito interessante. Isso é algo que tem que ser espelho para nós. Nós, mesmo diante das dificuldades, das dores, nós temos que louvar a Deus. Nós temos que engrandecer o nome de Deus. Nós temos que estar buscando a Deus em louvor, dar graça em todas as coisas, mesmo em meio ao sofrimento, né? Ele fala para dar graças, e o cristão, ele não é o masoquista, que adora o sofrimento, não, mas ele dá graças porque ele sabe que o Senhor está no controle. O cristão, ele não é um fatalista, como, sei lá, não sei quem já assistiu a série Vikings, ou conhece a história Vikings, né, que, esse é meu destino, sei lá, Thor, Odin tá bravo comigo, e ele vai estar me fazendo sofrer. Não, nós não somos fatalistas. O sofrimento, as dificuldades, as dores, as lutas, é a pedagogia de Deus. O que nós estamos fazendo com isso? O apóstolo Paulo, ele quebra essa questão da pregação, né? Claro que ele tem esse link, porque ele sofre pelas marcas do evangelho, né? Ele tem as marcas do evangelho, mas ele continua dando graças a Deus, mesmo diante das dificuldades e o sofrimento. Tudo ele dá graças, tudo ele louva a Deus. Lá em 2 Crônicas 20, até o 22, não vou falar para a gente ler, porque são 20 e poucos versículos, mas eu vou contar a história, se vocês quiserem ler depois em casa, 2 Crônicas 20, do 1 ao 22, fala a história do rei Josafá, que ele estava cercado por 3 aliados, ali 3 grandes nações aliadas, que iriam guerrear contra ele. E o que ele faz? Ele busca a Deus em louvor,
em oração. Os cantores dele começam a cantar e louvar a Deus, e o Senhor faz com que essas 3 nações ali sejam derrotadas. E o apóstolo Paulo ele começa a falar de triunfo e de vitória, e esse triunfo, essa vitória, é apesar dos sofrimentos, das dores e das situações que a gente não consegue perceber triunfo e vitória. E Josafá não estava vendo isso. E eles começam a louvar a Deus, e mesmo assim, depois disso, eles vencem aqueles que queriam derrubar o reinado ali de Josafá, queriam invadir Israel. E a gente consegue perceber que o louvor não foi consequência da vitória, do triunfo. O louvor foi a causa da vitória e do triunfo. O louvor não foi a consequência da vitória. O louvor foi a causa da vitória e do triunfo. Nós temos que agradecer e engrandecer a Deus, não depois que a circunstância, a situação está boa ou deu certo, a gente viu a luz no fim do túnel. Nós temos que louvar a Deus antes. Temos que louvar a Deus diante da tempestade, diante do sofrimento, diante da luta, diante dos açoites, diante da prisão. É isso que o apóstolo Paulo faz quando ele está tendo ação de graças. O próprio Jó, quando ele perde todas as suas coisas, ele perdeu os filhos, né? A gente sabe toda a história, perdeu riqueza, perdeu tudo, e mesmo assim ele fala, olha, Deus deu, Deus é quem pode tirar. Nu eu vim ao mundo, nu eu voltarei. Continuou confiando e acreditando em Deus, louvando a Deus. Ô, Alan, e uma coisa legal dessas circunstâncias, dessas situações, quer dizer, de sofrimento, é muito natural, já passei por situações assim, que eu duvidei a gente duvida do caráter de Deus, porque a gente é muito pecador. Acha que, né, igual você falou, acha que Deus está querendo fazer a gente sofrer à toa e tal, só que nessas situações a gente tem que ser firme e lembrar de quem é Deus, lembrar da palavra dele, né, do caráter dele, que por mais confusa que a situação esteja, Deus, ele é justo, ele é amoroso, a gente pode confiar em Deus. Então, uma das coisas que ajudam muito a você louvar no sofrimento é louvar a Deus por quem ele é, lembrar do que ele já fez na sua vida, mesmo que a situação esteja uma loucura, por exemplo, agora, né? Ele sabe a saída, ele é criativo, ele pode fazer com que até o mal da sua vida seja voltado para um bem, né? Seja algo melhor, assim. Exatamente. E essa história do mal ser transformado em bem é totalmente bíblico, né? Se a gente for lembrar a própria história de José, né, que os irmãos lançaram ele no fosso, ele foi vendido como escravo e teve toda aquela história, foi preso e acabou se tornando vice-rei, vice-governador ali. E ele depois de 20 anos que os irmãos retornam ali para ele fala, olha, vocês intentaram o mal, mas Deus converteu em bem. Né? Às vezes pode acontecer de ter intentos maus contra a nossa vida, né? Seja dessa questão, pensando essa questão da própria pandemia que a Cindy trouxe, ou de coisas particulares até que ela falou, né? Às vezes coisas podem ser intentadas como mal para nós, mas Deus ele transforma aquilo em bem. Mesmo que a gente não consiga perceber, e mesmo que aquilo não pareça que seja bem, essa pedagogia de Deus nos ajuda na frente a enfrentar esses problemas, ajuda a triunfar, né? E o triunfo e o sucesso é muito diferente do que o mundo prega, né? Às vezes a gente pensa em sucesso, a gente pensa em ser bem-sucedido, em triunfar, quando todas as coisas estão dando bem, quando na questão profissional, na questão de relacionamento, na questão de amizades, na questão da igreja, na questão de ministério, na questão financeira. Aí nós pensamos que nós estamos triunfando, estamos em sucesso, mas esse não é um pensamento bíblico nem cristão, não é um pensamento de Deus. O pensamento de Deus o sucesso é você estar no centro da vontade de Deus, mesmo ocorrendo coisas que não agradem o nosso coração e mesmo que pareça que não seja o sucesso ou o triunfo que é ditado, né, na sociedade ou no mundo.
E é isso que o apóstolo Paulo continua trabalhando, continua falando, olha, o Cristo, né, que sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, o perfume, né, ele continua, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nós que são salvos, como nos que se perdem. Tanto nós que são salvos, como nos que se perdem. O apóstolo Paulo, ele faz uma analogia ali, muitos teólogos acreditam nessa analogia, alguns discordam, mas acho que faz muito sentido essa analogia que ele faz, de um triunfo romano, de um triunfo de um general romano. Como é que era esse triunfo, essa vitória? O general que ganhava a guerra ali, que eles estavam travando, ele ia numa carruagem, no meio, e na frente ia pessoas com flores e incensos, né, com pétalas de rosas e tal, trazendo um bom perfume. E na parte de trás estavam os prisioneiros de guerra. Na frente tinha alguns prisioneiros também, que ajudavam a levar isso, e atrás tinha os prisioneiros amarrados em correntes, nas mãos e nos pés. Os que estavam na frente iriam voltar ou para sua região, ou ficar ali como escravos, ou como pessoas que seriam dominadas pelo Império Romano, e as pessoas de trás seriam as pessoas que não eram confiáveis, que seriam sacrificadas, que seriam mortas, que seriam assassinadas. Então, as da frente tinham um bom aroma, que eram os que ficariam vivos, e os que estavam atrás eram os que iriam morrer. Então, o apóstolo Paulo, ele faz essa analogia, essa comparação, onde muitos estudiosos acreditam que seja essa comparação a não é uma carreata, né, porque não tinha carro, agora esqueci o nome, não é funeral também, mas é como se fosse, sabe, funeral, vai todo mundo... Cortejo. Obrigado, Cindy, estava faltando essa palavra. Cortejo de vitória. Para um seria vitória e para outro seria derrota. E esse mesmo evangelho que traz a salvação, ele é o evangelho que traz a perdição também. Por quê? Porque aquele que crê é salvo e aquele que não crê, infelizmente, não é salvo. E é isso que o apóstolo Paulo fala, olha, é a boa fragrância, o bom perfume de Cristo. E ele fala do próprio evangelho, e ele fala um bom perfume de Cristo. Ele não fala só um perfume de Cristo, é bom perfume. Esse é um perfume maravilhoso. E o perfume, como vocês sabem, né, como nós sabemos, aquele perfume que é bom, ele não fica oculto. A pessoa chega no lugar e o cheiro é um cheiro muito gostoso, né, se é um bom perfume. E não tem como passar desapercebido. O apóstolo Paulo faz essa comparação. Olha, nós somos como o bom perfume de Cristo. Não tem como estar desapercebido aquele que é cristão e que é o portador do evangelho. Não tem como. Por exemplo, tem essas casas que colocam uns cheiros, uns incensos, né? Fica muito agradável, fica muito gostoso. Até mesmo quem, né, às vezes você vai, já fui aqui, em sessão de psicologia, na sala tem aqueles incensos, né, para deixar o ambiente agradável, né? Ou vai fazer massagem, tem esses incensos, para que o ambiente fique agradável. E o bom perfume de Cristo deixa o ambiente agradável. Ele não se oculta para aqueles que creem. E esse mesmo evangelho que às vezes você vai pregar, que você vai falar, que você está vivendo, que é o seu estilo de vida, vai ser um bom perfume para alguns e ruim para outros. Um perfume de morte para outros. Por quê? Porque eles não vão crer, eles não vão acreditar, eles não vão tomar a decisão pelo evangelho. Então, esse mesmo evangelho que nós portamos, que é o evangelho de Cristo, que salva, é o mesmo evangelho que traz a perdição para aqueles que não tomam uma decisão. E isso que nós temos que entender. Nós vamos ser amados pelo evangelho e podemos ser odiados e perseguidos pelo evangelho. Eu não sei se já aconteceu isso com alguém, por pregar o evangelho, por ter uma vida cristã, ou por ter alguma decisão, algum princípio, ser perseguido, ou ser chacotado, ou ser tirado sarro. Não sei se isso já chegou a acontecer com algum de vocês, se alguém quiser falar, só para eu não ficar falando
tempo todo? Ou já aconteceu assim, por causa do evangelho, já fui chacotado, ou por causa do evangelho, já as pessoas falam, nossa, por que você é assim? O que você tem de diferente? Nossa, não sei se já aconteceu isso com vocês não lembram. Se alguém quiser falar, para não ficar falando aqui o tempo todo. Não? Certeza? Então, tá bom. Tô ficando doido, eu tava procurando a Bíblia tá aqui embaixo. Quero que vocês abram em 1 João 5,12. 1 João 5,12. 1 João 5,12. João 5,12. O que o apóstolo fala sobre a aceitação? Como que o cristão, ou como nós somos aceitos? Vou pedir aqui, já seguindo então a sequência, a última quem leu foi a Cindy, vou pedir quem está embaixo da Cindy, o Danilo. Você consegue ler para nós, Danilo? Danilo Almeida, doutor Danilo Almeida. Já leio aqui. Aquele que tem... Pode ler? Pode ler, desculpa. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Boa. Aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Aquele que é aceito por Deus é aquele que está com o Filho. E quando nós estamos com Cristo, quando nós aceitamos o Evangelho, nós somos aceitos por Deus e nós temos a vida. E ao contrário disso, é a morte. Infelizmente, o Evangelho ele é refrigério, mas também ele é amargo para aqueles que não aceitam. Isso é algo que tem que ser falado, é algo que é dito. E por isso que nós não podemos ser só apenas os portadores. Nós temos que ser aquele que distribui, que leva, que fala. Porque quando nós amamos, nós queremos dividir isso. Nós não podemos estar cheios, gordos, empanturrados do Evangelho e não transferir isso para ninguém. Isso é egoísmo. Isso é algo que não é bíblico, que não é cristão. Nós não podemos guardar isso para nós. Por quê? Porque não pertence a nós. Nós somos diplomatas. Nós representamos um reino. Nós falamos através de um rei. Nós não podemos falar aquilo que nós achamos ou não falar, porque nós não queremos falar. Porque nós representamos um reino. Nós representamos um rei. Nós representamos uma nação que não é uma nação terrestre, uma nação celestial. E nós precisamos levar essa mensagem, esse evangelho. Mesmo que alguns aceitarão e outros não. Nós temos que levar. E uma coisa interessante a se pensar que o evangelho é quem leva a igreja. O evangelho é quem nos leva. O evangelho é que é poder. Não somos nós que temos o evangelho. É o evangelho que nos tem. É o evangelho que é o dono da igreja. É o evangelho que faz a igreja prosperar. Não somos nós que fazemos o evangelho prosperar. É o evangelho que faz a igreja prosperar. O próprio Jesus falou, se vocês não falarem, né? O próprio Jesus não. Mas foi dito, se vocês não falarem, as pedras clamarão. Né? As pedras clamarão. Porque o evangelho ele é poder. E ele quem nos conduz a falar. O próprio Deus abre as portas. E nós temos que levar esse poder. Nós não podemos reter isso. Nós estamos... Cadê? Se tem algum advogado aqui? Apropriação indébita. Né? Nós não podemos nos apropriar de algo que não é nosso. Nós temos que transferir isso. E é isso que o apóstolo Paulo fala. Mesmo que seja... ele vai ser um bom perfume. Para alguns vai ser perfume de vida e para outros vai ser perfume de morte. Vocês serão amados por alguns por causa do nome de Cristo, por causa do Evangelho, vocês serão odiados por causa do Evangelho. E ele continua, para com esse cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Ele está falando do próprio Evangelho, do próprio Jesus. Quem que é suficiente para isso? Quem que é o suficiente para salvar? Quem que é o suficiente para dar vida? Não somos nós, é o próprio Jesus. Quem que é suficiente? E ele começa a fazer essas analogias, essas comparações, falando de Jesus. E ele continua, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus.
E quando ele fala isso, ele está falando que o evangelho não tem que ser falado em benefício próprio, sempre em benefício do outro, em amor ao outro. Ele começa a defender até o seu próprio apostolado ali, que o pessoal começa, alguns falsos profetas começam a falar que ele também não é apóstolo, ele começa a defender, ele fala, olha, a gente tem que falar, e eu falo na presença de Deus, o próprio apóstolo Paulo estava falando, e ele fala assim, olha, nós não podemos mercadejar a palavra, nós não falamos em benefício próprio, nós falamos em benefício do outro, o evangelho é para benefício do outro, não para nós. E ele começa a fazer a crítica aos falsos profetas, né? Pessoas que falavam do evangelho mais suave, onde só falava de uma parte dele. E tem um livro do David Nicholas, que é pastor da igreja, ele já faleceu, né? Faleceu em 2011, ele era pastor da igreja Spanish River, lá em Boca Raton, nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro chamado O que Fizeram do Evangelho. E eles fizeram um cálculo lá, uma estimativa em 400 igrejas, que nessas igrejas não eram falado o evangelho completo. E o que é o evangelho completo? As boas notícias, né, que são as boas novas, e as más notícias, que é o plano de salvação completo. Então, é assim, olha, ele diz que em 94% das igrejas não é dito, lá dos Estados Unidos, o evangelho completo, as boas e as más notícias. Por que nós precisamos do evangelho? Porque nós somos pecadores, nós somos miseráveis, nós não conseguimos alcançar a Deus sem o sacrifício de Jesus, devido ao pecado de Adão, nós caímos, todos pecaram e carecem da glória de Deus, não é devido às nossas obras, às nossas ações, nós não conseguimos alcançar a Deus, porque ninguém é bom o suficiente. E as boas notícias, mas veio aquele que morreu no nosso lugar, que nos salvou, que pagou o preço, que nos tirou dessa escuridão e nos levou para a luz. E isso é algo muito, muito preocupante, né? Porque o evangelho ele não é levado de forma completa, né? Às vezes, eu não digo de forma intencional, né? Ou de forma de querer fazer o mal, mas às vezes é de uma forma displicente mesmo, não é levado. E ele também critica aqueles que fazem do evangelho um mercado, que fazem do evangelho algo para benefício próprio, como a gente vê muito sobre teologias da prosperidade, claro que só foca em cima disso, né? Não que a Bíblia não tenha prosperidade, tem, mas que foque só em cima disso, que essa é a doutrina, que essa é o enfoque, só foca em prosperidade, só em cura, só em milagre, e esse não é o evangelho completo de Deus. E, às vezes, isso é só para benefício próprio do pregador. Não é para salvação de almas, não é para salvação de vidas. E isso não é o triunfo que o apóstolo Paulo fala lá atrás. Não é o sucesso que o apóstolo Paulo fala lá atrás. Não é a vida cristã que o apóstolo Paulo fala lá atrás. Ali, quando ele começa a falar sobre o próprio evangelho e o bom perfume de Cristo. Quando Alan, ele... Pode falar. eu estava ouvindo isso e eu lembrei muito daquela passagem de João, quando Jesus fala sobre o próprio testemunho dele não ser sobre ele, mas sobre Deus, né? E o fato dele estar aqui, dele ter passado por aqui, para testemunhar sobre Deus e não sobre ele, é óbvio que, enfim, a gente entende que ele é o próprio Deus, mas a forma dele explicar isso me fez muito pensar que realmente, assim, o nosso testemunho não pode ser sobre a gente, sobre as nossas experiências, mas sobre esse Deus. E o quanto se a gente fizer isso de forma ao contrário, né? Então, eu vou falar o evangelho para me engrandecer, porque eu sou boa, tipo, sei lá, qualquer coisa do tipo. Quanto isso é controverso até porque, pelo que Jesus falou mesmo, sabe? As obras que o Pai me confiou, ele me confiou para que vocês vejam ele, e não para que vocês me vejam, né? Então, acho que faz bastante sentido. Até para a gente expor o evangelho de maneira completa, né? E não só aquilo que cabe. Acho que sempre cabe na situação. Acho que sempre que a gente pensa em falar só a parte que agrada, acho que vai muito... eu não quero desagradar o outro, né? E eu não quero ficar mal. Então, eu vou falar aquilo que agrada o ouvido do outro para o outro gostar de mim. E acho que não é exatamente isso que a gente foi convidado a fazer. Exatamente. Porque entra na questão, né? Quem que tem que ser amado? Eu ou Cristo, né? E quem que salva? Eu ou Cristo? Então, e é algo muito interessante isso que você falou, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso também aqui no finalzinho, é que
tudo nosso foi crucificado com Cristo, né? Inclusive o nosso orgulho foi crucificado com Cristo. Então, nós temos que falar mesmo se as pessoas não aceitarem, e nós temos que falar mesmo se as pessoas não gostarem daquilo que a gente está falando, né? Ou mesmo se a gente não for bem recebido. Por quê? Todos os nossos pecados foram levados na cruz, todas as nossas coisas foram levadas na cruz, inclusive o nosso orgulho, né? Então, nós temos que falar do Evangelho, nós não podemos nos orgulhar. E é isso que o apóstolo Paulo ele continua falando, né? Ele fala da decisão, e nós como cristãos, nós tomamos essa decisão de pregar, e claro que Cristo nos escolhe primeiro, mas tem a cooperação do homem, a gente não pode tirar a responsabilidade do homem nessa questão da decisão também, né, de caminhar com Cristo. E tem uma frase aqui nessa questão do bom perfume de Cristo, da escolha do Evangelho, que nós temos que tomar uma decisão. E o homem, ele é escravo da sua liberdade, e ele está obrigado a tomar uma decisão. O homem é escravo da sua liberdade, e ele está obrigado a tomar uma decisão. O homem é escravo da sua liberdade, e ele está obrigado a tomar uma decisão. Nós somos obrigados a tomar uma decisão. Nós temos que tomar uma decisão. E que seja a decisão por Cristo, que seja a decisão de pregar o Evangelho, que seja a decisão de viver a vida de Cristo. E tem outra frase também que diz assim, que a indecisão é a decisão de não decidir. A indecisão é a decisão de não decidir. Nós temos que decidir, tem que fazer a escolha, não temos que ficar em cima do muro. Não podemos negociar o Evangelho, negociar os nossos princípios, ou negociar as coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque a nossa regra de fé e prática, o nosso manual de vida é o Evangelho. Nós queremos ser o bom perfume de Cristo para a vida. Nós queremos ser o bom perfume de Cristo, mesmo que seja para pregar o Evangelho e as pessoas não aceitarem, mas nós estamos disponíveis a nossa moral, às vezes, ser assassinada por causa disso, a nossa reputação, às vezes, ser assassinada, às vezes, o nosso ego, às vezes, as nossas vontades, as nossas, nosso convívio social. Claro que não vamos ser um extremista, ser um chato. Claro que tem esses caras aí que falam, eu sou perseguido e tal, mas o cara é um chato, incomoda a galera, fala de uma forma, não fala de uma forma, não agradável, mas fala de uma forma não respeitosa, né? Nós temos que ter respeito. O Evangelho não nos ensina a ser mal educados. E às vezes acontece muito, né? Tipo, o cara é chato pra caramba. Eu tô falando da nossa postura de vida e da forma de falar dos nossos princípios, daquilo que nós acreditamos. E será que nós estamos dispostos a tomar essa decisão? Será que nós somos escravos da nossa liberdade de fazer uma decisão? É isso que o apóstolo Paulo fala. Ele continua aqui, olha, no versículo 3, do versículo 1 até o 3, né, do capítulo 3, começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrito não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, vivendo não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Ele começa a fazer perguntas retóricas ali, né? Ele fala, olha, não preciso de carta de recomendação de ninguém para falar que eu sou bom, que eu sou um apóstolo, que eu sou um cristão, que... Não preciso. Nós não precisamos disso. E quando ele fala assim, olha, vocês são a nossa carta, isso está escrito no nosso coração. E depois quando ele continua dizendo, e não foi escrito com tinta de caneta, mas está escrita no coração. Por que não foi escrito com tinta de caneta? Ele faz aquela questão da comparação da velha aliança, dos mandamentos escritos, que era algo externo, era o que nós tínhamos que fazer para Deus. Mas ele está falando assim, o que Deus fez por nós? Começa a falar, o que Deus está fazendo por nós? Como é que é a nossa vida cristã? Está gravada com caneta? Você fala, eu sou um cristão, porque eu vou na igreja, eu faço essas coisas, ou está gravado no seu coração, pelo Espírito Santo, com suas atitudes, com a forma que você vive, com a forma que você trata as pessoas, com a forma que você trata seus familiares, com a forma que você trata seus pais, com a forma que você trata o seu namorado, namorada, com a forma que você trata as pessoas, está gravado no seu coração, está gravado com o Espírito, está gravado na carne, como ele fala, de certa forma, no coração, não em papel.
não em pena, não você não precisando se justificar, falando, não, eu sou cristão, eu sou sim. E mesmo assim, isso não parece que é. Entende? Conseguiram entender? Está gravado nos nossos corações, na nossa vida, no nosso testemunho, na nossa forma de ser, que nós somos cristãos, está gravado dentro do nosso coração. É algo interno, é algo que é possível ser visto na nossa forma na nossa postura. Ou será que nós precisamos de carta de recomendação? Precisamos escrever, não, eu sou cristão. Não, porque, olha, eu conheço aqui os 10 mandamentos. Ou será que nós temos essa vida? Será que nós temos o evangelho cravado dentro dos nossos corações? Será que nós temos a palavra de Deus na nossa vida? Claro que nós temos que pregar o evangelho, mas será que onde nós caminhamos as pessoas veem algo diferente? Vem Jesus na nossa vida? Ou será que nós precisamos ficar falando, comprovando que nós somos? Será que se alguém vê você, consegue perceber que você é um cristão, aquele que convive com você? Claro que, né? Estou falando de ver e vai perceber, olha, o cara é... Mas consegue identificar dentro de um relacionamento que você é cristão, que você tem algo diferente, que você não é como o mundo aí fora. Você não precisa ficar falando que você que você precisa de carta de recomendação, que você precisa justificar. Que nós, como o próprio apóstolo Paulo aqui ele fala, de mercadejar a palavra e tal, essa questão da própria sinceridade, né, essa questão de mercadejar e a questão da sinceridade, ele faz uma comparação com os falsos mercadores que vendiam vinhos, licores, e para aumentar e ter uma renda maior, colocava água para aumentar, para conseguir ter uma venda maior, para conseguir ter uma renda, para conseguir vender mais. Será que nós estamos adulterando o evangelho? É isso que ele está falando. Será que nós estamos fazendo essa adulteração? E o último texto que eu quero que a gente leia é Isaías 1, versículo 22. Isaías 1, versículo 22. Isaías 1, versículo 22. Se a gente for seguir a sequência aqui, vou pedir para a Hannah. Você pode ler, Hannah, Isaías 1, 22? Posso. Peraí. Jerusalém, você era como prata pura, porém agora não vale nada. Era como o melhor vinho, porém agora é como vinho misturado com água. Legal. Isso desde lá do Antigo Testamento, o próprio Deus veio falando com Isaías, essa questão da adulteração, essa questão da mistura. Será que nós estamos vivendo o Evangelho de Cristo ou temos essa misturinha? Não, vamos... Entendem que o apóstolo Paulo está falando mercadejando? Será que nós estamos negociando valores da palavra de Deus? Ou será que nós temos o Evangelho gravado dentro dos nossos corações? Ou será que nós temos a palavra de Deus, o Espírito Santo, sendo o dono de todas as nossas ações? Será que nós, como falamos no início, oramos pelas todas as nossas atitudes e as coisas que nós vamos tomar decisão, as coisas que nós estamos querendo fazer ou a nossa busca? Será que o nosso sucesso, o nosso triunfo está no centro da vontade de Deus? O nosso triunfo está em outras coisas? Ou o nosso triunfo está nas aceitações? Ou os nossos triunfos está na nossa vida financeira? Ou o nosso triunfo está na alegria exacerbada? Onde que dá o nosso triunfo? É isso que o apóstolo Paulo fala aqui. Nosso triunfo tem que estar mesmo em meio ao sofrimento, como foi falado, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio às necessidades, mesmo em meio às tristezas, mesmo em meio às à falta de aceitação, porque nós triunfamos com Cristo, como lemos na 1 João. Quando nós somos aceitos por Cristo, nós somos aceitos pelo Pai. Essa tem que ser a nossa aceitação e a nossa busca. Alguém quer falar alguma coisa? Para encerrar a aula? Fazer um comentário, um adendo? Nada? Discordar? Concordar? Não? Não, né?
Ninguém falou. Dou-lhe uma. Tem tempo, hein? Então tá bom. Pedi para orar. Vou pedir para a Ivana orar para nós encerrar. Pode ser, Ivana? Ivana? Pode sim. Pode ser? Tá bom. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Sim. Ah, tá bom. Vou orar então. Pai, muito obrigada, Deus, por mais um dia que o Senhor nos deu. Pai, muito obrigado por essa aula, Pai, que o Senhor com certeza falou aos nossos corações, Pai. Peço que o Senhor abençoe a cada um que ouviu essa palavra, Pai, e que sempre coloque em prática, Pai. Que possamos sempre orar e pregar o seu evangelho, Pai, e também contribuir, Pai, com a sua obra. Abençoe a vida de cada um e dê a nós uma ótima semana. No nome de Jesus, amém. Amém. Alan. Oi? Alan. Quem tá Alan? falando? É o Robson, tá ouvindo? Tô ouvindo, Robson. Tudo bem? Tudo Tudo jóia? bem, você? Tudo jóia. Alan, eu só queria pedir aos jovens, se fosse possível, né? A nossa construção da igreja, ela está indo maravilhosamente bem, graças a Deus. O nosso templo está ficando maravilhoso, lindo, né? Para a honra e glória dele. Eu só queria que os nossos jovens orassem para que isso desse continuidade da forma que está. Está sendo um trabalho difícil, está sendo um trabalho cansativo, mas o resultado no final vai ser maravilhoso. Então eu queria pedir aos jovens, por favor, que orassem pela construção da nossa igreja, tanto na situação de arrecadação, como também na situação de obra. Tivemos vários desafios para chegar onde a gente chegou, mas graças a Deus, Deus nos ajudou, nos sustentou até agora e tenho certeza que através das nossas orações Ele também vai continuar sustentando até o fim da nossa obra, ok? Só queria dar esse recadinho para que todos soubessem que está tudo ficando maravilhoso. Acho que vocês têm acompanhado aí e pediria que continuasse acompanhando. Amém. Obrigado, Alan. Obrigado, Robson. Oraremos sim, com certeza. Mais alguém da diretoria? Recado? Eu quero. Vamos fazer o seguinte, então, Alan. Vamos orar por isso. Eu faço uma oração a respeito desse pedido aí do Robson, aí depois eu tenho alguns recadinhos. Pode ser? Claro, pode ser sim. Então, presta atenção, hein, galera. Senhor Deus, novamente, muito obrigado por esse dia. Senhor, agradeço por tudo que o Senhor tem nos feito, por tudo que o Senhor tem agido em nossas vidas, Senhor. Obrigado por mais uma aula da EBD. O Senhor usou o Alan para falar aos nossos corações. O Senhor sempre tão disposto a servir a gente. O Senhor sempre tão disposto a pregar o teu evangelho para nós, para que assim a gente possa ter mais base bíblica, Senhor, para que possamos discutir com outras pessoas sobre o teu amor. Em especial, quero olhar para a reforma do templo, Senhor. O Senhor sabe que é um desejo do coração dos membros da igreja já há um tempo, e graças ao Senhor a gente conseguiu fazer isso esse ano, Senhor. E obrigado porque o Senhor deu disposição para nós, para a gente contribuir com essa reforma, Senhor. E a gente sabe que não é só para deixar a igreja mais confortável, só para deixar a igreja mais bonita, mas sim para trazer mais pessoas para Cristo, Senhor. Tudo isso também influencia, é uma forma também de pregar a Tua palavra, é uma forma de deixar as pessoas mais confortáveis na Tua igreja, Senhor, as pessoas melhores para ouvir o teu louvor, melhores para ouvir a tua palavra, Senhor. Então esteja abençoando o coração de todas as pessoas que ainda estão contribuindo, Senhor, que o Senhor dê cada vez mais disposição para elas, Senhor. Abençoe também as pessoas que estão à frente desse projeto, Senhor, o pastor Dado, Senhor, o presbítero Robson, o presbítero Márcio, sempre estão dispostos, Senhor, a um pouco do tempo deles, Senhor, para que eles consigam fazer tudo isso para a tua honra e glória, Senhor, sempre com perfeição, Senhor, sempre tão preocupados com a tua casa. Então, esteja nos abençoando, Senhor, faça que a gente consiga também ter disposição para orar em casa, Senhor, a respeito dessa obra, a respeito daquilo que o Senhor nos colocou em disposição para que a nossa igreja passasse por essa mudança. Esteja conosco nesse dia, Senhor, esteja conosco no resto desse domingo, Senhor. Em nome do teu filho amado Jesus, amém. Amém. Galera, vamos lá, alguns recados importantes. Quer falar, Jojo? Bora, Dé, fala aí. Não, se quer falar, fala.
Não, quero só queria escutar. Ah, tá. É que você abriu o microfone. Foi mal. Não tá, mano? Hã? Deixa eu falar então. Ô, gente, alguns recados importantes. Depois, se eu esquecer a Cindy, a Camilinha aí, lembra. Primeira coisa, é o que o Tiaguinho falou no meio da escola dominical. Quem sente a vontade de contribuir para um Adote um Missionário, aquela nossa campanha que a gente está fazendo esse mês, tá? Desse compromisso aí de um ano que a gente vai ter. Me procura, tá? Estou montando a lista, vou passar todas as informações que vocês vão precisar, tá? Mas pense bastante nessa aula que o Alan falou pra gente, pense bastante no vídeo que o Tiaguinho gravou, tá? Eu acho que é uma campanha muito massa, uma decisão muito importante nossa, né, em a gente ajudar a fazer algo a mais do que a gente está acostumado a fazer, né? A gente sempre está acostumado a orar, a gente sempre está acostumado a servir, a gente sempre está acostumado a dar o dízimos, mas acho que a gente pode fazer um pouquinho mais e aí a gente adotar esse missionário aí para que ele consiga fazer o trabalho dele lá onde ele esteja, tá bom? Então vamos pensar nisso. Segundo recado, a gente tá vendendo as máscaras, então para quem não ganhou no sorteio, né, a gente está vendendo as máscaras aí da OMP, tanto do Reflexo quanto da OMP, R$10 cada. Procure a Camilinha, quem quer. O prazo vai ser um pouquinho mais apertado do que a camiseta, para a gente conseguir encomendar e a gente conseguir entregar no mesmo dia da camiseta, então o prazo vai até essa semana só, no meio da semana, a gente vai dar só o dia certinho, mas encomenda lá a máscara, porque aí a gente vai conseguir já entregar tudo junto, para também não ficar fazendo muitas entregas, aglomeração, etc. Terceiro recado, as camisetas vão ser entregues no dia 13, tá? A gente não dá essa informação ainda, a gente vai dar essa informação, mas já adiantando. As camisetas vão ser entregues no dia 13, então no próximo sábado, tá? Quem encomendou a camiseta aí, durante aquele drive-thru que a gente vai ter na igreja, de doação de alimentos, doação de roupas e compra da feijoada, né, que a gente já divulgou no grupo também. Durante esse período, então, no sábado que vem, dia 13, das 2, se eu não me engano, até umas 4 ou 6 horas, não lembro, tá? A gente vai estar entregando a camiseta. Então, é só passar lá na igreja, eu vou estar lá distribuindo, tá? E aí... É das 2 às 4, Dé. Das 2 às 4, isso. Das 2 às 4 horas, é só passar lá comigo e pegar a camiseta. Eu só vou confirmar direitinho a forma de pagamento, tá? Talvez a gente consiga o cartão, mas a gente ainda vai confirmar. Então, leva o seu dinheiro lá e aí eu vou estar recebendo e dando para vocês a camiseta, tá? Se vocês não conseguirem pegar no sábado que vem, depois a gente vê como faz. Ficaria talvez um pouco mais para frente. E acho que é isso. Mais alguma coisa? Acho que não, né? Acho que é isso. Camilinha, mais alguma coisa? Não, né? Não, acho que é isso mesmo. Fechou. Então é isso aí, gente. Fique atento aos grupos do WhatsApp e ao Instagram. É nóis. Valeu, bom domingo para todos. Bom domingo a Deus todos. abençoe. Bom domingo a todos, gente. Tchau. Vamos ajudar o missionário, Tchau, hein? saudades. Deus abençoe. Deus abençoe. É nóis.